Oi, turminha do terceiro ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer a reescrita de um conto. Para iniciar, eu vou fazer a leitura do conto O Jovem Herói. Há muitos e muitos anos vivia na Holanda um menino chamado João. Certo dia, sua mãe pediu a ele para levar alguns queijos à casa da avó. Quando voltava, passou pelos diques e se lembrou do que o pai havia explicado sobre eles. Os diques são muros de pedra que servem para impedir que o mar entre na cidade e a inunde. Na mesma hora, João escutou um forte ruído de água. Aproximou-se do dique e viu que havia uma fenda no muro e que a água estava passando por ela, com muita força e que poderia derrubar o dique. Tentou tapar o buraco com uma das mãos, mas não era suficiente. Então colocou as duas. Pediu ajuda, mas com o forte ruído do mar, ninguém ouviu. Passaram-se horas e João, sem tirar as mãos do buraco, e gelado e frio, permaneceu ali corajosamente. Na manhã seguinte, alguns vizinhos o socorreram e consertaram a rachadura. João foi levado para a cidade nos ombros dos moradores e recebeu uma medalha de herói por sua valentia. Maria Luísa de Abreu Lima, essa é a autora. Para fazer a reescrita desse conto, tá? O que que nós temos que fazer primeiro? Em primeiro, nós temos que pensar no início da história. Como é que essa história começou? Há muitos e muitos anos. É claro que para a gente aprender bem essa história, eu não basta só ler uma vez, eu preciso ler mais de uma vez, porque quando eu vou fazer a reescrita de uma história, eu tenho que escrever as partes mais importantes daquela história. Então, para fazer a reescrita dessa história, eu tenho que começar falando há muitos e muitos anos. Vou começar falando aí há muito e muito anos, onde? O local. Quem vivia lá, o que que sua mãe pediu, por onde ele passou. O segundo passo é a complicação, que começa na mesma hora. João escutou. O que ele escutou? O que ele viu? E o que ele fez? É aí que a gente tem que escrever tudo isso. Em terceiro vem o suspense. Ele tentou. O que que ele tentou? Deu certo o que ele tentou? Quanto tempo se passou? Alguém ajudou ele? É nessas perguntinhas que nós temos que lembrar na hora de responder, e assim eu vou criando a minha história. E por último, na manhã seguinte, que é o final da história. O que que aconteceu na manhã seguinte? O que que o João recebeu? Então, ó, pensando naquela história do o jovem herói, eu tenho esses 4 elementos que eu tenho que seguir, lembrando dessas perguntas que eu fiz, onde ele passou, quem vivia lá, o que a sua mãe pediu. Quando eu vou respondendo essas perguntas, automaticamente eu vou reescrevendo a história, tá? Então, a atividade de hoje de vocês vai ser fazer a reescrita desse conto, O Jovem e o Herói, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que todos tenham gostado. Beijinho, até a próxima.